aqui mais uma noite, em que temos a oportunidade de poder louvar o nosso Deus. Deixa eu ligar aqui, acho que está desligado. É bom. Modernidade. Desliga. Agora sim. Ligou. Agora está ligado. Tá ligado? Bom, graças a Deus por estarmos aqui, poder louvar, né, o nosso Deus. Eu gostaria de iniciar com um versículo que está lá em Apocalipse, no seu capítulo 4, versículo 11, que tem tudo a ver com esse primeiro cântico que nós vamos entoar ao nosso Deus, que diz assim: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. E também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz aos nossos corações, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Tudo isso está narrado lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse. E esses que falam na Bíblia, que falavam ou diziam em grande voz, eram anjos, anunciando essas coisas maravilhosas de Jesus Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. E eu fico maravilhado quando eu leio esses versículos, imaginando a cena, né, desses anjos, né, volta de anjos, e o Senhor Jesus Cristo no meio deles, e eles anunciando em grande voz que digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. E nós aqui, como Igreja do Senhor, temos também essa oportunidade. Então vamos nos colocar em pé e vamos proclamar, assim como os anjos, né, irão proclamar, nós também temos a oportunidade de proclamar em grande voz, com alegria e felicidade no coração, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então vamos proclamar isso em grande voz. Maravilha.
instalado em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. E que nós possamos anunciar isso ao mundo, né? Que não existe outro igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. E assentados, eu convido cada um a se colocar em oração. Fale com Deus neste momento, só você e Ele. Diga a Ele o quanto Ele é digno de receber o seu louvor, a sua adoração. O quanto Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e o nosso louvor. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse louvor, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de proclamar, ó Pai, que o Senhor é digno de receber o nosso louvor, glória, honra, riqueza, poder, assim como está narrado, ó Pai, lá em Apocalipse, onde nós lemos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, por esse culto que está iniciando neste momento, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada coração aqui presente. Nos prepare, ó Pai, com Teu Espírito Santo para podermos, ó Pai, exaltar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Esteja conosco com o Teu Espírito Santo, preparando os nossos corações para receber a Tua mensagem, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, deste culto, não como entramos, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, cada vez mais desejosos, ó Pai, de falar da Tua Sagrada Escritura para tantas pessoas que carecem de Ti. Esteja conosco, ó Pai, neste culto que está iniciando neste momento. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nesse instante vamos falar o versículo desta noite, versículo esse que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos falar todos juntos, primeiramente o versículo e após a sua referência. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Amém? Que Deus seja digno de abençoar a leitura de sua palavra. Vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico, que também fala sobre o quanto Deus é digno de receber os nossos louvores. Vamos louvar a Ele. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus. Exaltemos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus. Exaltemos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém? Eu vejo que em muitos momentos, né, nós perdemos várias e várias oportunidades de honrar, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrar o quanto Ele é digno, né, da nossa adoração. Nós estamos vivendo um período triste, né, na história, em que o egoísmo ele toma conta, né, do mundo. Muitas vezes nós pensamos somente em nós, né? E na verdade nós sabemos, e a palavra de Deus ela prega totalmente o contrário, não é? Que Deus é tudo, e nós só vamos reconhecer isso quando nós realmente reconhecermos quem nós somos e quem Deus é, né? Diante de Deus nós não somos nada. Então que nós possamos cada vez mais, nas oportunidades que Deus nos dá, de poder honrar Ele através das nossas vidas, né? Em todos os momentos de nossas vidas, seja no nosso estudar, seja no nosso trabalhar, que nós venhamos não somente cantar esses louvores maravilhosos, né, que fala grandes verdades, mas que essas verdades possam fazer parte realmente das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento e vamos continuar dizendo o quanto Deus é digno, né? Vamos continuar dizendo isso e podemos ficar dizendo isso todos os dias das nossas vidas. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos a incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos a incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus.
instante eu gostaria de agradecer a todos que estão nos visitando, né, nesta noite. Amém. Que Deus possa abençoar a visita de cada irmão, cada amigo, possa se sentir bem em nosso meio e que possamos sempre, né, juntos aqui, louvarmos ao nosso Deus. Amém? Enquanto nós estivermos cantando, né, esse próximo cântico, alegres, assim como diz esse cântico, também será o momento de você cumprimentar aquele que está nos visitando. Pode sair do seu lugar, faz aquela bagunça, né, que nós gostamos de fazer. Receba bem aquele que está nos visitando. Então pode sair, faz um cumprimento a quem está nos visitando, dá um grande abraço e que nós possamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Alegria está no coração. Aleluia, aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, sem Ele não há mais solução. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Baguncinha boa essa, né? Graças a Deus, que essa alegria possa realmente reinar em nossos corações, mas mais que isso, né, esse cântico fala de uma palavra muito importante em nossas vidas, que é o amor. Que o amor venha fazer parte das nossas vidas. Amém? Podeis assentar. Bom, nesse instante nós teremos o momento missionário. Momento esse em que nós lembrarmos, né, dos nossos queridos missionários, aqueles missionários que nós estamos apoiando, a igreja, né, apoia. É um momento importante, né, de nós lembrarmos dele, de orar por eles, porque os desafios que eles têm são grandes, né, e que a igreja possa sempre estar orando e lembrando dos nossos queridos missionários. Hoje nós vamos falar de um missionário que não era muito conhecido, muita gente aí está fazendo uma cara aí que não conhece muito bem ele, mas ele faz parte daquela lista de missionários, né, que a igreja está apoiando, que é o pastor Jefferson Quevedo e a Epi Soares, né? Pela roupa ali dá até para imaginar qual que é o projeto dele. Alguém lembra aí? Índia, quem falou? Muito bem, Índia, isso mesmo. Então o pastor Jefferson está com o projeto lá na Índia, assim como outro missionário que nós também apoiamos, quem é? Donizete, também está lá na Índia. Muito bom, viu? Muito bom. Então que nós possamos sempre lembrar dos nossos missionários. Eu tenho conversado bastante com alguns missionários, né? Ele é um deles, e ele passou inclusive um vídeo, né? Porque é melhor um missionário falar do que outro aqui falar por ele, né?
Quando o missionário fala, é melhor, né? Então eu vou passar um vídeo do missionário Jefferson Quevedo, também da Ipi Soares, ela também fala, né, nesse vídeo. E aí para os irmãos conhecer um pouco mais dos desafios do pastor Jefferson Quevedo. Então, missões não é apenas mandar dinheiro, é amar tanto os povos não alcançados, quanto os obreiros, os missionários que vão, pelo envio deles, né, alcançar esses povos. Então a gente precisa saber que nós não estamos sozinhos, estamos juntos. É por isso que é importante a igreja não apenas orar, mas se comunicar, responder às cartas que enviamos. Nos preparamos muitas vezes para transmitir a elas não só a letra, não só os fatos, mas a nossa emoção junto. Então, o nosso desejo é que alguém lendo aquilo vai se envolver e vai responder com, às vezes, uma linha, duas linhas, dizendo: olha, estamos orando por vocês. E isso nos encoraja bastante. O alvo do missionário é o quê? Fazer discípulos, e que Deus, na sua graça e misericórdia, possa nos usar de alguma forma para ganharmos almas para o Senhor. Que o trabalho do missionário não seja em vão, que a palavra frutifique. E também, ao mesmo tempo, o missionário é família, tem seus filhos, tem suas preocupações. Então, ao mesmo tempo também que a igreja ore e pela nossa vida espiritual, pela vida espiritual dos nossos filhos, para que o missionário possa estar bem e em comunhão com Deus, sua família esteja bem em comunhão com Deus, para poder se concentrar no trabalho missionário. Um dos pedidos de oração que eu faço constantemente é o mesmo que o apóstolo Paulo fazia: lutai em oração a Deus a meu favor, que sejamos livres dos rebeldes e que o nosso serviço seja bem aceito pelos santos. Especialmente relacionado ao trabalho missionário na Índia, ou até mesmo aqui na África, onde a gente observa muitos países fechados, mas aonde estamos no momento, em Moçambique, ou na Índia. Os países ao nosso redor, seja na África, seja na Índia, já estão fechados e é muito difícil o missionário entrar. Oramos para que sejamos livres daqueles que estão trabalhando contra nós, que são os rebeldes, mas que também o nosso trabalho seja bem aceito pelos próprios crentes, porque nosso papel é nos tornar uma ponte entre os missionários do país onde estamos e também as nossas igrejas no Brasil. Estamos trabalhando em equipe, né, e podemos alcançar muitos ainda para o reino de Deus. Acho que você não pode servir alguém que você não ama. Então, seja qual for o campo que você for trabalhar, seja na mesma cidade, num outro canto do país ou do outro lado do oceano, né? Se você não amar esse povo, dificilmente você vai poder servi-lo. Nós temos que nos colocar diante de Deus para amar as pessoas a quem nós vamos ministrar. E amar de verdade, né? Nos dedicar, seja crianças, seja jovens que às vezes precisam de alguém que os ame, que os entenda e que ame como se fosse a mãe que eles não têm, ou irmã, ou uma senhora que seja amada por uma filha que não tem, ou que não a ama, ou né, um cônjuge que não a ama. Então, temos que estar dispostos realmente a amar, nos entregar nas mãos de Deus. Uma coisa que o apóstolo Paulo disse: ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Pode esperar mais por causa das dificuldades terem aumentado, ou a atuação dele, os filhos cresceram, então sempre vai tendo que adaptar a situação. Mas sem contentamento, nós nunca estaremos satisfeitos. Não é porque você
você está num campo missionário, até em outro país, que as coisas são piores do que se você estivesse na sua cidade onde você nasceu, porque seja qual for a dificuldade, a circunstância externa, ela só vai revelar o que está no meu interior. Então as lutas são com a nossa carne, e o que Deus vai nos ensinar é o que Deus quer nos ensinar. Se estivermos no Brasil, aqui, Deus vai querer nos ensinar. Então nós vamos enfrentar as lutas. Então creio que é realmente confiar em Deus e confiar na sua palavra, o que Deus me orienta a fazer, que é certo, tanto aqui quanto em qualquer lugar. É o que eu penso que a gente deve, a maneira como enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Sejam privações, seja doença, seja... Sempre teremos que confiar em Deus em qualquer lugar que a gente estiver. Em 2009, fomos enviados pela nossa igreja, a primeira Igreja Batista Regular de Curitiba, para desenvolver um projeto visando os povos não alcançados. Em outubro de 2019, completamos 10 anos com esse trabalho, Brasil-Índia Visão 2020. Temos 10 casais de missionários indianos que nossas igrejas batistas regulares, bíblicas e independentes têm participado regularmente do seu sustento. Direto ou indiretamente, participamos na plantação de 14 novas igrejas, na ajuda a 2 orfanatos, além de ajudar financeiramente no treinamento e formação teológica de vários outros obreiros, através da Escola Batista de Evangelismo. Temos um casal de missionários indianos, o pastor Amiá e Sabita, e agora estamos planejando trazê-los ao Brasil em 2020. Como podem ver, Deus já nos abençoou muito, e muito mais pode ser feito se mais igrejas se associarem conosco. Temos que avançar, irmãos. A ordem de Jesus a seus discípulos continua a mesma: ide, fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, e que em seu nome seja pregado o arrependimento para a remissão de pecados a todos os povos. Tá aí então a mensagem, né, do pastor Jefferson Quevedo. As dificuldades que ele está tendo lá, não tem a mesma facilidade, né, que nós temos aqui, né, de ser livre, né, para nós pregarmos o evangelho. Lá eles não são tão livres assim. Eles estão tendo essa ponte aí entre Índia e também alguns países africanos, que também é muito bom. Alguns também não são livres, né, para pregar o evangelho. E ele pede muita oração para a nossa amada igreja, né? Assim como ele disse, muitas vezes não é somente oração, não é somente dinheiro, né? Mas às vezes uma palavra de incentivo, uma ligação, dá cada vez mais ânimo para esses missionários continuar essa batalha que nós sabemos que não é fácil, né? Então vamos orar, né, pelo ministério do pastor Jefferson Quevedo. Eu vou pedir para que a Raquel faça essa oração. Pode ser, Raquel? Pode vir aqui à frente. Que agora a ordem é, todo mundo tem que falar no microfone. Para que todos que estão em casa, né, assistindo o culto online, possa ouvir também. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse dia, por esse culto que estamos aqui reunidos, e te agradecemos pela vida do pastor Jefferson Quevedo e por esse trabalho tão importante que ele está fazendo na Índia. Como vimos no vídeo, Pai, nós te agradecemos por todos esses resultados e te pedimos que o Senhor continue abençoando a família dele e a de todos esses missionários que estão trabalhando lá na Índia. Abençoe todos esses projetos que eles estão envolvidos, que o Senhor esteja à frente, auxiliando em todas as dificuldades, Pai. E nós te agradecemos pelo privilégio de apoiar esse projeto e te pedimos que o Senhor nos dê condições de continuar ajudando e de ajudar mais e outros projetos também que estão fazendo um trabalho tão importante para a tua obra. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Raquel. Bom, nesse instante vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico, que também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que
Aqui à frente está o gasofilácio. Esse marrom aqui é para os adultos, para dízimos e ofertas. E esse aqui de acrílico, né, transparente, é o incentivo, o desafio para as nossas crianças, que vai direto para os nossos missionários. Crianças de 11 anos para baixo, junto com as professoras. Então iremos orar pelas crianças, pelos dízimos e ofertas recolhidos e também pela mensagem desta noite.
Alguma criança quer orar? Pode vir. Oremos. Deus, obrigado por tudo isso estar aqui. Que o Senhor abençoe a todos, que só deixe o bem em nossa cabeça, que tire o mal, que o Senhor consiga derrotar o mal, que o mal não fique mais perto da gente, que esse mundo vire do bem, que o Senhor abençoe a todos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já deu para nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, viu? Podeis assentar. Vocês, né, sinto em casa. Deus abençoe os nossos visitantes nesta noite. E nós convidamos aqui o pastor Antônio para pregar. Amém? Bem. Amém. Opa! Convidamos o pastor Antônio para pregar. Amém? Amém. Muito bem. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, Obrigado, pastor. Estou aqui usando a tecnologia. Vamos ver se... Não, esse não. Onde que põe esse? Vamos ver se eu me acostumo com isso aqui também. Né, Alex? É difícil ou não? Tá? Pastor, foi difícil de manhã ou não? Com esse negócio aí? Costuma, né? Muito bem. Muito bem, boa noite a todos. Uma alegria a gente estar na casa do Senhor. E realmente é bom a gente ver cada um aqui. E essa noite é a oportunidade de falarmos da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. E nós vamos ler 2 versículos. Gênesis capítulo 15. E os versículos que nós vamos ler, os versículos 17 e 18. Só não é o pastor Tomé lá na tela que está pregando, né? A gente não é nem parecido, né, pastor? Ainda tem cabelo, né, pastor? Só isso a diferença. Não, tô brincando. Tudo bem, brincadeiras à parte. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, verso 17 e 18, diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, essa porção lida, que ela possa tornar-se clara nessa noite para todos nós, e que teu Santo Espírito encontre corações abertos, para que a tua palavra tenha poder sobre nossas vidas. Eu te peço agora a ação do Senhor sobre todos nós, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema para esse período aí, qual está sendo? Deus de aliança, não é isso? Deus de aliança. Esse tem sido o tema. O pastor Tomé pregou domingo passado, né? Alguém se lembra sobre o que o pastor Tomé pregou, não? Aliança de Deus, de aliança de Deus com quem? Então, ele mesmo, né? Com Noé. Foi isso, pastor? Eu não estava aqui, mas, né? Nossa coisa Noé, não é isso? E no anterior, né? Eu preguei sobre quem? Adão. Pelo menos a Cristina lá sabe, né? Ufa, né? E mais alguns, né, que ajudaram. A aliança de Deus com Adão. Então foram a aliança de Deus com Adão, na sequência, a aliança de Deus com Noé, e hoje falarei sobre a aliança de Deus com Abraão. E essa sequência de alianças, né, faz parte desse projeto que o pastor Tomé estabeleceu, e ela resultará no final desse período, né, no dia 22 de dezembro, no dia da dramatização, se possível, né, lá no nosso novo endereço, na Batalhão Borba Gato, número 77, próximo daqui. Se Deus quiser, faremos o evento à noite, domingo à noite, dia 22 de dezembro lá. E lá então será feita uma dramatização, que o pessoal está ensaiando, que termina, então encerra esse período. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Estou até batendo a mão aqui nesse negócio. Que coisa, né? Esses dias eu mencionei que a palavra aliança, ela tem na língua original uma palavra que chama berit, ou berit, né?
e no grego, diateque. Eu estou falando essas duas palavras, não é para aprender nem grego nem hebraico, né? Só vai pensar, puxa, não entendo nem português, não entendo nem grego. Também não entendo muito. Mas só para a gente entender essas palavras e o motivo delas. E o significado dessas palavras na língua original é exatamente, além de aliança, pode ser traduzido também como pacto, ou acordo, tratado, comprometimento, ou mesmo a palavra testamento, que é a palavra, inclusive, que você vai encontrar na sua Bíblia sobre o Antigo ou Velho Testamento e o Novo Testamento. É essa palavra, o berit, ou diateque. Depois que eu falei isso para o nosso querido Alexandre, ele resolveu fazer até uma música, está tentando fazer uma música aí sobre esse assunto. Bom, e na antiguidade, nos tempos antigos, e na época de Abraão e nos demais desses mencionados, esses personagens, a palavra tinha um sentido que todo acordo, ou todo pacto ou aliança feita e realizada, envolvia também um ritual. Hoje os pactos, alianças ou acordos são feitos por meio de uma caneta num contrato, né? Antigamente fazia-se o tal do bigode, né? Vai, ajusta aí, vai. Você está incomodado. Pode estar atrapalhando, né? Eu sabia que isso não ia funcionar muito bem comigo. É brincadeira, né? Ainda bem que tem gente que entende, né? Eu não. Mas enfim, o ritual de selar um contrato, né? Por exemplo, no casamento tem lá a celebração, as alianças põem no dedo, né? Os contratos, a assinatura de um termo. No tempo passado, há pouco tempo recente, fazia-se o tal do fio do bigode, né? Que era uma forma de firmar o contrato. Nos tempos antigos de Abraão, as pessoas faziam contratos, especialmente naquele mundo agropecuário, nem a pecuária era comum. Eles faziam o seguinte ritual: eles cortavam um animal ao meio, né? Imagina, cortar uma vaca ao meio. Eu não sei se eu gostaria de agir naquela época, né? Nem como sacerdote, nem como alguém que fizesse um acordo. Mas cortava-se o animal no meio, colocava-se no chão, cada lado do animal, as metades viradas entre si, né? Deixando um corredor no meio. E aí, as pessoas que faziam um acordo, né? Vamos supor, o Alex e eu, vem cá, Alex, né? Vamos fazer um acordo, né? A gente vai jantar, eu como e você paga, tá bom? Eu como e você paga. Esse é o acordo. Aqui a metade do animal, aqui a outra. Vamos passar aqui dentro, aí nós vamos passar. Pronto. Passamos, isso é o acordo. Assim era nos tempos. Obrigado, eu estou esperando a janta depois, tá? Brincadeira, esse acordo furado aí, né? Que só tem responsabilidade para ele e lucro para mim. Mas eram assim os acordos, animais. E esse cortar o animal significava que se qualquer das partes furasse o acordo, ele se tornava como aquela vaca, cortado no meio, tá vendo? Se você não pagar a janta, eu tenho que cortar você no meio. Bom, ainda bem que não é mais assim, né, Roberto? Já pensou, né? O cara lá vai lá, faz o serviço, não paga, quebrou o acordo, você vai lá e corta ele no meio, né? Mas eram assim os acordos. E, portanto, quando falava-se em berit, ou aliança, envolvia esse acordo do sacrifício, animais cortados, e as duas partes ou pessoas passavam pelo meio, sob o risco, sob pena de serem cortados ao meio. Muito bem, esse era o significado que tem todo sentido e todo o significado nesse contexto que nós estamos falando e nesses versículos que nós lemos, e que daqui a pouquinho eu puxo essa linha para a gente voltar nessa questão. Mas, portanto, em Abraão, a aliança de Deus com Abraão, tem um significado tão importante esse termo e esse assunto, como diz esses versículos. Mas antes de falar sobre esse momento em si, é preciso compreender um pouquinho mais sobre Abraão e a sua história e essa aliança dele com Deus. Nós lembramos que, desde o momento que eu preguei aqui, há 2 domingos atrás, quando falamos sobre a aliança de Deus, embora os personagens variem, como Adão, Noé, Abraão e os demais que vão ser mencionados, lembre-se que esse título é Deus de aliança, porque singular, porque a aliança de Deus, na verdade, só tem um propósito. Ou seja, é Deus com o seu propósito de relacionar-se com o homem ou com a humanidade. Portanto, o projeto de Deus em fazer o Deus aliança é Deus procurando os homens, procurando a humanidade para se relacionar com ela. Assim é o projeto do Deus de aliança. Um projeto em que Deus intensamente vai em busca do homem para se relacionar com ele. Eu estava lendo um autor que dizia assim que uma coisa importante para destacar é que Deus vai em busca dessa aliança, desse relacionamento com Deus, não é porque é um Deus carente, né? Sabe, igual aqueles que tem um animalzinho, você chega em casa, o bichinho, né, gato, vai pro seu colo e rosna e vai pro não sei o quê, né? Ou certas pessoas, né, que você chega, tal, abraça, tem gente carinhosa assim, né? Tem gente que acha que Deus é mais ou menos assim, tão carente que não podia ver os homens, a humanidade, eu vou para cima. Não,
Deus não precisa de você nem de mim, né? Deus, na verdade, não é um Deus carente, porque se ele fosse para satisfazer sua carência, haveria um outro Deus, né? Que não você e eu, evidentemente, com as nossas falhas. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o projeto de Deus e Deus de aliança, dessa busca de relacionamento, é porque ao criar o homem, ao criar a humanidade, o projeto dele era, por amar aqueles a quem criou, também se relacionar com eles. Assim como um pai e uma mãe que ama tanto o seu filho, que pretende se relacionar com estes por toda a sua história de vida. Assim, Deus tem esse intenso desejo de um relacionamento por causa do seu amor por você e por mim, assim como por toda a humanidade. Mas o que estraga essa história do relacionamento entre Deus e os homens é uma palavrinha de 6 letras que se chama pecado. O pecado ofende Deus e afasta você de Deus e, portanto, rompe esse projeto de Deus de manter-se relacionado com você e comigo. Portanto, o que interrompe a aliança de Deus é o nosso pecado, que nos afasta de Deus, enquanto Deus continua indo em busca da humanidade. Bom, Deus, apesar dos nossos pecados, continua pela sua maravilhosa graça, pela sua intensa misericórdia, indo em busca dos homens, indo em busca de você e de mim, apesar de muitas vezes nós desprezarmos o nosso próprio Deus. Bem, com Adão, a aliança de Deus era com Adão e Eva. Eram apenas 2, mais Deus 3. Né? Nos dias de Noé, era depois do dilúvio, eram apenas 8 e mais Deus. Noé e sua família e Deus. 8 mais 1, né? Ou 1 mais 8, porque Deus sempre em primeiro. Né? Agora, no contexto de Abraão, Deus já estende e expande esse projeto, porque agora não é mais apenas um casal, ou numa só família, mas agora Deus pretendia fazer e estender isso para uma nação, que iniciaria através de Abraão. Ó, deu até rima, né? De uma nação, de Abraão. E assim era a intenção do Senhor expandir esse leque de relacionamento, não só para uma casa, uma pessoa, mas para toda uma nação. E a partir desta nação, a nação de Israel, contagiar o mundo, influenciar o mundo, para que o mundo todo se relacionasse com Deus. Portanto, quando a gente fala de aliança, Deus de aliança, é nesse contexto que nós entendemos isso na palavra do Senhor. Bom, Deus então olhou para Abraão e, aliás, como Deus olha o homem? O homem vê o exterior e Deus vê o coração, não é isso? O homem vê o exterior e Deus vê o coração. Então Deus olhou para Abraão e olhou e viu o coração de Abraão. E essa é a razão porque Deus escolheu para falar com Abraão e estabelecer com ele aliança, porque Deus olhou e viu o coração de Abraão. Ali começava a diferença no propósito do Senhor com a história de Abraão. Quando nós olhamos a história dessa forma, a gente vê que começa a história de Abraão antes mesmo de Gênesis 12, quando Deus fala com ele. Em Gênesis 11, no final do capítulo 11, nós vemos que o pai de Abraão se chama Terá. Né? Então ele teria um pai, né? E tinha um pai que chamava Terá. E esse pai, Terá, é curioso quando a gente começa a ler e cruzar os textos bíblicos, né? A gente começa a ver que eles moravam numa cidade, Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia. E aí, é curioso que quando você olha os textos, você começa a ver que Terá saiu da cidade Ur dos Caldeus para ir em direção à terra de Canaã, a terra prometida, aquela que seria um dia o local onde a nação de Israel seria constituída, uma longa distância. Então Deus mexe com Terá e a sua família, seus filhos, e aí o sobrinho, né, de Abraão, Ló, mexe com ele, ele sai de Terá, vai em direção à terra prometida, mas ele para numa cidade no meio, uma cidade chamada Harã, hoje na Turquia. E ele para ali, e ali ele permanece. Mas o projeto de Deus já tinha chamado Abraão, através do seu pai Terá, para que eles caminhassem em direção à terra prometida de Canaã. Muito bem, é curioso como ali ele permaneceu, e a história revela em Gênesis 11, 31, que o pai de Terá, o Terá, né, o pai de Abraão, permaneceu ali, ele interrompeu a jornada, parou na cidade de Harã, e curiosamente na cidade de Harã, assim como na cidade de Ur dos Caldeus, essas duas cidades, eram conhecidas pelo número grandioso de ídolos. Ou seja, a idolatria e o paganismo era muito forte naquelas duas cidades. Por exemplo, em Harã, eles adoravam o deus Lua. E ali, naquela região muito idólatra e cheio de paganismo, ali permaneceu Terá.
E quando você olha a história, é uma coisa curiosa, nada legal, né? Mas ali ele permaneceu vários anos até que Terá morreu. Ou seja, Deus precisou fazer com que a morte de Terá chegasse para que o projeto de Abraão tirá-lo daquela terra se concretizasse. Você vê que às vezes Deus tem que tirar a gente do nosso meio, né? Espero que ninguém seja esse estorvo no projeto de Deus, né? Mas para que Abraão pudesse chegar à terra prometida. Primeiro através da sua família, dos seus pais, do seu pai, que acabou impedindo o projeto de Deus a Abraão, até que chegou a hora em que Deus disse para Abraão diretamente: Abraão, o meu recado agora é diretamente com você. Muito bem, e isso nós podemos ver em Josué 24, 2. Em Josué capítulo 24, verso 2, mais tarde, Josué, contando essa história, ele dizia: porque os pais de Abraão se envolveram com a idolatria, veja, e serviram a outros deuses. Veja que, portanto, não é algo que eu estou inventando. A Bíblia própria relata que os pais de Abraão se envolveram, o pai de Abraão se envolveu com idolatria naquela cidade onde ele havia ficado. Muito bem, até aquele momento em que Terá, sua família, Abraão, Naor, Ló e os demais estavam de Ur dos Caldeus para Harã, nada havia de relevante na história de Abraão. Ele seria mais um, como qualquer um de nós, qualquer brasileiro, ou qualquer japonês, ou indiano, ou qualquer ser humano da face da terra, em que não havia qualquer relevância, e o seu nome talvez jamais seria lembrado na sua história. No entanto, mais uma vez, eu disse que Deus olhou para o coração de Abraão, e decidiu que faria uma aliança com ele. Não fez com Terá, não fez com Naor, mas fez com Abraão, porque Deus olhou o coração de Abraão. Abraão se tornaria, a partir dessa aliança, o pai de uma nação que surgiria, a nação de Israel, e também o pai do povo árabe. Não sei se você sabe, mas os dois filhos diretos de Abraão, dos dois relacionamentos, Isaac e Ismael, que mais tarde são registrados na palavra do Senhor, de Isaac nasceria a nação de Israel, e de Ismael, os ismaelitas, ou os árabes. E não sei se você sabe, mas em virtude desse contexto, dos filhos, os descendentes, hoje formaram dois povos que lutam, esses dois povos, pela mesma terra, que dizem os dois serem do mesmo pai. E é verdade. Então essa luta entre árabes e judeus não acaba, porque de um lado tem os filhos de Ismael e do outro lado os filhos de Isaac, ambos filhos de Abraão, e eles lutam porque quer o mesmo pedaço de terra, a Palestina, que é essa a herança de Deus da terra de Canaã. E é curioso que essa história do Oriente hoje, que nós vivemos, Abraão viveu quase 2.000 anos antes de Cristo, 1.800 anos antes de Cristo. Nós temos aí, portanto, quase 4.000 anos, 3.800 e poucos anos já se passaram, e essa guerra continua e possivelmente não vai terminar tão cedo, a não ser um outro fato no futuro. Muito bem, por mais estranho que pareçam essas histórias, né, mas o nome Abraão continua sendo e se tornou uma referência na história, não só na palavra de Deus, como também muitos povos, entre os judeus, entre os árabes e também entre os cristãos. E o seu nome é digno de honra e de ser lembrado, principalmente por causa desse projeto de Deus na vida de Abraão. Ou seja, o projeto de Deus de ter um relacionamento com Abraão. E dado a resposta de Abraão, nós, portanto, hoje conhecemos a história de Abraão. E nessa noite eu quero destacar três palavrinhas só, né, que destacam, na verdade, essa aliança de Deus com Abraão. Essas três palavras identificam claramente o motivo de Deus ter feito um projeto de aliança, Deus fazendo uma aliança com Abraão. E quando nós analisamos essas três palavras simples, tão conhecidas, né, tão corriqueiras no cristianismo e na religião em si, quando nós olhamos essas três palavras aplicadas na história de Abraão, nós entendemos por que Deus escolheu fazer um acordo, uma aliança com Abraão, e também porque ele pode também fazer o mesmo com você e comigo. A primeira palavra está em Gênesis capítulo 12, verso 1. Veja comigo, Gênesis capítulo 12, verso 1. A palavra ela vai subentender-se, claro, no contexto. Veja aí Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, tem aqui na tela também se você quiser. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Este é o primeiro momento em que a Bíblia registra uma comunicação direta, Deus falando com Abraão diretamente para iniciar o projeto dessa aliança.
Abraão, lembre-se, ele estava num contexto em que lá havia muitos deuses, muitos ídolos, o paganismo era intenso, e portanto havia muitos que poderiam ser chamados deuses. Mas de repente, apesar desse contexto de pluralidade de deuses, né, o único Deus, o verdadeiro Deus, vem e se apresenta para Abraão, antes de fazer com ele uma aliança, e fala com ele essas palavras. Ele estava acostumado a ver ídolos, mas jamais a ouvir o próprio Deus dizendo alguma coisa. Agora não, agora era o próprio Deus falando com Abraão. E essa fala de Deus com Abraão continha algumas ordens, umas ordens difíceis de serem cumpridas. Para que a aliança de Deus pudesse ser estabelecida com Abraão, e ela pudesse acontecer, ele precisava primeiro dar esse primeiro passo. E que passo seria esse aqui? Primeiro, era preciso que ele saísse da sua terra, saísse do seu povo, da sua parentela, sair do meio daquela idolatria, saísse da influência e da cultura de onde ele vivia, ele abrisse mão de todo esse contexto de onde ele estava, familiares, povo, terra e assim por diante, e se dirigisse a uma outra terra que Deus mostraria qual era. E lá Deus iria usá-lo. Assim era a condição primária, era o teste inicial para saber se Abraão serviria para fazer uma aliança com Deus. Portanto, o que Deus estava querendo testar era uma palavrinha que ele costuma testar comigo e com você: obediência. Se Abraão não obedecesse, a gente nem ouviria falar de Abraão. Assim como talvez alguns de nós jamais registraremos história porque não fomos tão obedientes quanto Abraão. Mas na história nós sabemos que Abraão não somente ouviu a ordem do Senhor, mas ele foi obediente. Ou seja, obediência é a palavra primária que destaca esse motivo pelo qual Deus fez uma aliança, olhou o coração de Abraão e viu nele um coração que estava pronto a ser obediente. Obediência, sem a qual Deus jamais fará acordo de aliança com quem quer que seja. E ele então deveria sair daquela terra, Ur dos Caldeus, Harã, e Deus disse: vai para Canaã. E sabe o que aconteceu? Hashtag partiu Canaã. E lá foi Abraão, pegou a sua tralha, pegou a sua mulher. Naquela época ele chamava Abrão. E aí ele pegou a mulher dele e falou assim: Sarai, sai daqui, vamos, né? Pegou Sarai. E aí ele tinha que carregar na tiracolo Ló, que era um sobrinho, que o pai dele tinha morrido, tal. Ele carregava junto. Carregou também os pertences, a traia toda. E ora, não tinha uma transportadora habilitada para fazer nada. Nem sei se ele tinha muitos animais. Sei que eu fico imaginando como é que seria uma mudança dessa. Eu já fiz, acho que 17 mudanças na minha vida, de casas, né? Eu não sei, eu não sou muito nômade, mas já mudei 17 vezes de casa. Hoje eu pretendo não mudar tão cedo, né? Mas eu já vi que era difícil. Nessa época já é difícil, imagina aquela época. Né? Sai e vai para um lugar que eu nem sei como é que é. Não tinha Google para verificar, Street View para ver como é que era. Era simplesmente, né, colocar tudo nas costas e cair para cima. E aí partiu Canaã. E saíram dali com tudo aquilo que eles podiam, na incerteza de como seria. Sarai nem pôde perguntar: mas como é que é lá? Que roupa que eu levo, querido? Não, leva tudo, que para cá nós não volta mais, né? E aí saíram em direção para Canaã sem saber o que era, e aí eles passariam a morar em cabana, em tenda, em caverna, no relento. Já imaginou que situação dessa? Para ser obediente a uma história dessa, não era muita Sarai que ia topar uma coisa dessa não, né? Nem toda esposa aqui ia, né, aprovar um projeto maluco desse, em que Deus falou só com ele, nem falou com ela. Falou com ele falou para ela, o marido falou para a esposa e ela concordou e foram. E assim, lá estava Abrão, até então chamado Abrão, deixando o conforto do seu lar, a segurança da sua terra, a aproximação dos familiares, a situação da rotina, e com 75 anos de idade, partia Abrão, Sarai e toda a sua tralha em direção a uma terra que Deus mostraria. Você acha isso um contexto favorável? Evidentemente que não. Toda essa história até aqui pode pensar assim: esse cara é maluco, né? Mas aí era a questão, Deus falou: vai, sai, e Abraão simplesmente decidiu ser obediente. Era o primeiro passo para saber se Deus faria com ele uma aliança. Muito bem, essa história seria marcada por tantos outros momentos em que Abraão demonstraria obediência verdadeira com o Senhor. Mais tarde nós sabemos a história do momento em que Deus manda Abraão pegar o seu único filho, Isaque,
e disse para ele, vai lá e oferece o seu filho, lá em Gênesis capítulo 22, anos mais tarde. Ele leva, mais de 30 anos depois, ele leva o seu filho lá no Monte Moriá, e Deus vai lá e sacrifica esse filho para mim. E Abraão desobedeceu? Não. Ele pegou o filho, amarrou a matula e foi em direção ao Monte Moriá. E aí Deus queria provar o coração de Abraão. E ali Abraão esteve pronto a oferecer, porque ele era um servo obediente ao Senhor. Em Gênesis também, capítulo 13, verso 20, logo depois de uma guerra, ele encontrou um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo. E ali é primeiro testemunho bíblico que diz sobre um homem que deu dízimo de tudo que possuía. Ou seja, curiosamente, Abraão era tão disposto não somente a entregar a sua vida, mas entregava até os seus bens ao Senhor. Ou seja, alguém obediente em todas as áreas da sua vida. Em Gênesis capítulo 17, verso 11, Deus ordenou também que para que essa aliança pudesse ser celebrada e confirmada, era preciso que ele, os seus filhos e seus escravos e servos, o seu sobrinho, todos eles fossem circuncidados. Circuncisão, fimose. Então, aí falou Deus, faça a circuncisão em todos, né? Que era um projeto de simbolizar também pureza e limpeza e santificação, e todos os homens machos deveriam ser circuncidados, e também era uma prova testemunhal desde aquele momento até hoje, inclusive nesses 4.000 anos praticamente de história, todo judeu é circuncidado, todo judeu, começando desde esse momento de Abraão, toda a nação de Israel, toda a história. Eu já disse isso aqui de púlpito, inclusive na época da perseguição nazista, uma das maneiras de perceberem se o cara era judeu ou não, era abaixar as calças. E se ali ele fosse circuncidado, ele era levado para os campos como é que chama? Concentração, né? De concentração, que a palavra concentração parece que nem combina, né? Mas lá, e principalmente aqueles que eram circuncidados. Mas ali começava um sinal de obediência. Nesse contexto de Gênesis 17, Deus disse para Abraão o seguinte, agora o seu nome também não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. E disse para Sarai, o seu nome não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Sim, senhor. E Deus mudava os nomes, porque os nomes Abraão, agora com 2 As no português, mas na língua original, em outras você vai ver que não são 2 As, seria melhor o H, que é a letra que está presente no Iavé, que é o nome Jeová, que é o nome de Deus. É mais ou menos assim, Deus pegou uma letra do nome dele e colocou no nome de Abraão. E portanto seria melhor dizer Abraham, como diz em inglês, né? O Abraham. Esse H ali era uma letrinha que Deus puxou do próprio nome dele e colocou em Abraão para dizer assim, agora meu querido, você que tinha um nome bonitão, você é meu. E Sarai, a mesma coisa, e os 2 nomes, Abraão e Sara, passavam a significar que ele seria o pai de uma grande nação e ela uma mãe de uma grande nação. É curioso como o significado desses nomes tinha uma importância, e isso representava obediência, eles se sujeitaram a essa condição. Abraão novamente obedeceu, e aí cumpriu-se aquela ordem, e demonstrou total submissão e entrega da sua vida, da sua família, dos seus bens, dos seus planos, de tudo que possuía, a própria dignidade, ele entregou nas mãos de Deus. O que o Bruno pôs aí agora? Que coisa, né? Então, tá vendo? É isso aí, né? Nada como uma assessoria permanente no culto, né? Aqui, como eu disse, na língua portuguesa tem 2 As no Abraão, mas se fosse ver melhor seria o H de Iavé. Bom, mas apenas uma curiosidade, que na nossa língua não dá a tradução perfeita, mas tudo isso que eu disse, ou seja, aquela disposição prévia de obediência dele, aconteceu antes mesmo de que Deus estabelecesse com Abraão a sua aliança. Alguns dos fatos aconteceram durante a sua jornada, mas a primeira, que foi sai e vai, era um teste de obediência para ver se Deus podia fazer com ele uma aliança. Foi isso que Deus viu no coração de Abraão antes mesmo dele iniciar o projeto. Ou seja, Deus viu em Abraão um homem sujeito, um homem obediente, submisso, disponível ao Senhor. E sabe, Deus continua procurando homens e mulheres como Abraão, que tenham prazer em obedecer ao Senhor ao invés de questionar o Senhor. A aliança de Deus com Abraão dependia nesse primeiro momento de uma só resposta: obediência. A segunda palavra que eu quero destacar nessa noite, que nós encontramos que Deus viu no coração de Abraão, é uma palavra bastante conhecida e relacionada a Abraão, que está em Gênesis 15, verso 6. Veja comigo, Gênesis 15, verso 6. E essa palavra, certamente, ela é uma das marcas mais conhecidas de Abraão.
Diz lá, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. A palavra que eu quero destacar aqui é fé. Creu, fé, né? Intimamente relacionado, crer aqui, dependente da fé. Na verdade, nós sabemos que Abraão é conhecido como o pai da fé. Até mesmo no Novo Testamento, ele é assim citado e referenciado como o pai da fé. Dado a sua grandeza ou grande fé, ele é conhecido como o pai da fé. Ou seja, aquele que realmente creu no Senhor em todos os momentos. Quando Deus falava, ou seja, ele não recebeu esse título de pai da fé à toa. Ele realmente respondeu e confiou plenamente no Senhor todas as vezes que Deus falava com Abraão. Quando do seu chamado, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, ele não somente obedeceu ao Senhor, mas ele foi e creu na promessa que Deus havia feito. Lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver lá, que Deus falou, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação. Ou seja, eu farei de você uma grande nação, eu te engrandecerei o nome e tal. Ele deu a ele várias promessas repetidas lá em Gênesis 17. Ou seja, não era apenas uma ordem, vai. Deus deu a ele promessas. E essas promessas, ao recebê-las, Abraão creu. Ou seja, não somente sujeitou uma ordem sem explicações, mas racionalmente no seu coração, ele acreditou que Deus era capaz de responder a cada uma delas. Eu fico imaginando, Deus lhe prometeu que faria dele uma grande nação quando Abraão tinha quantos aninhos? 75 aninhos. Quantos anos sua vovó tem aqui? Ela já passou. Então. A senhora tem 84 anos? 84? 84 anos? A senhora tem 84 anos, é isso? 84, muito bem. Então um pouquinho mais novo, né? Ele era mais jovem do que a sua vovó, né? Apenas 9 anos, né? 9 anos mais jovem do que ela. E imagine só, com 75 anos, um homem diz assim, Deus fala, você vai ser pai de uma grande nação e vai ter muitos filhos. E aí, para acreditar nisso, era muito difícil, né? Mas ele creu. E aí diz a palavra que ele creu que Deus faria isso. Bom, até aí tudo bem, mas quando a história chega em a esposa Sara, que os costumes, diz a Bíblia, já tinham parado. Você sabe o que quer dizer isso? Os costumes já tinham parado, né? Então, né, a gente não precisa ser muito específico, né? Os costumes já tinham parado. Sabe aquele negócio em que algumas é 28 e 28 dias, que tudo muda, o humor e tudo mais? Então, para ela já tinha acabado esse negócio. Você estava numa outra fase, né? A fase plus, né? A fase que isso não acontecia mais. E aí, sua esposa, além de tudo, era estéril. Não só tinha acabado os seus costumes, né? Mas também era estéril. Puxa. E aí Deus falou, você vai ter um monte de filho. 75 anos, a velhinha 65, né? Estéril, e as coisas já tinham parado. E aí, bom, os anos passaram, com 75 anos, a relação ele foi obediente. 25 anos depois, portanto, quando ele tinha 100 anos, Deus volta a falar para ele, agora no capítulo 15, dizendo, olha, lembra-se daquela promessa? Então, vai acontecer. Aí ele, né, abaixou, diz o texto, deu uma risadinha. E não é por isso que eu brinquei, é porque ele fez isso mesmo, assim como Sara. 100 anos, eu, Senhor. Se no 75 o troço já era difícil, né? E naquela época, não sei se, né, tinha esses remedinhos de cores diferentes que o pessoal usa, né? Mas eu sei que, né, ele já tinha 100 anos, né? E a mulher 90. Como é que isso podia acontecer, né? Bem, e há 25 anos esperando o cumprimento da promessa. Já imaginou? Isso é fé, não é isso? Isso é fé. Acreditando que Deus ainda assim faria aquilo que havia prometido. Portanto, como eu disse, não era apenas obediência, mas ele tão somente cria, acreditava e possuía fé no Senhor, que Deus era capaz de fazer. Eu sei que muitas vezes a gente não quer esperar uma semana para uma resposta de Deus, né? Não queremos esperar alguns dias. E esse homem e essa mulher esperaram, se já tinham esperado pela vida toda os 75 anos, agora, mais 25 anos depois da promessa, que seriam atendidos. Bom, Deus disse para ele esperar ali em Gênesis 15, e Abraão esperou e creu que Deus poderia fazer esse grande milagre. Um filho, e um filho que seria dele. E desse filho, uma grande nação, apesar dos seus 100 anos. Bom, ali no capítulo 15 de Gênesis, no meio a esse tempo de espera, Abraão tinha algumas providências para tomar, além da história de ser pai de uma criança que ele não sabia se ia acontecer.
nessas histórias, no meio do caminho, ele tinha que resolver um probleminha, né, como se diz, né? Lembra do seu sobrinho, né? O sobrinho chamava Ló, né? Mas ele não era assim aquele pão de Ló, né? Maravilhoso, né? Ló tinha entrado numa cidadezinhas perversas, conhecidas como Sodoma e Gomorra, e lá, feito uns amiguinhos, também numa dessa história, pá daqui, pá de lá, vem uns inimigos, uns reis, chega lá, invade, pá, tem umas guerras, e no capítulo 15 e 14 que fala sobre umas guerras entre reis. E nesse pá daqui, pá de lá, eles pegam também Ló e a sua família e raptam e levam para um lugar. Quando vem a notícia para Abraão, aquele Lózinho, bem legalzinho, né? Desobediente ao pai, não ao tio, né? Abraão pegou seus 318 criados, 318, já ouviu essa referência, né? Então Abraão e seus 318 criados e servos, sai dali, vai lá, e Deus usa, ele vai lá e consegue tirar Ló do cárcere privado dos reis e traz. Só que os seus criados não eram preparados para a guerra. Ele voltando para casa, para aquele lugar, né, o cavalo de Manré, ele voltando para lá, uma das coisas que Abraão temeu era sobre uma represália, uma vingança, que esses reis se reuniriam e chegariam ali e massacrariam certamente Abraão e sua família, e todo o projeto de Deus acabariam ali. E aí então Abraão chega, e aí no capítulo 15 Deus chega de novo para Abraão e diz assim as seguintes palavras. Põe, por favor, Bruno, Gênesis 15, verso 1. Veja que nesse contexto Deus se apresentou para Abraão para dizer essas palavras. Depois dessas coisas, quais coisas? Essas dos reis, tá? Da raptura e tal. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, o que ele disse? Não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu fico imaginando, numa hora de tamanho temor, né, e sensação de perigo e de que risco que tudo que o Senhor havia prometido cairia por terra, vem essa palavra do Senhor muito clara. Calma, não temas, eu sou o teu escudo, sou eu que vou te proteger, sou eu que vou guardar você, eu sou o teu presente. Galardão é isso, eu sou o teu presente, eu sou a sua herança, eu sou a resposta na sua história. Deus podia falar assim claramente, sabe por quê? Porque ele tinha uma aliança com Abraão, assim como ele quer ter uma aliança comigo e com você. Deus tem prazer em preservar e cuidar aqueles que são seus, amém? Deus tem prazer em meio às adversidades de deixar claro quem é Ele e quem somos nós para Ele, amém? Você é importante para o Senhor. Deus tem prazer em preservar sua vida, mas é preciso que esses passos de fé, obediência, sejam claramente vistos por Deus em nosso coração. E Deus terá prazer em socorrer-nos em meio às adversidades. Bem, depois que Deus disse essas palavrinhas, aproveitando a intimidade, Deus puxou uma conversinha. Deus, aproveitando que o senhor está aqui, veio falar que o senhor é meu escudo, né? Que tal a gente falar daquele negocinho de 25 anos atrás? Que negócio o senhor falou que ia ter um filho, né, e desse fazer uma grande nação? Ele falou assim, eu andei pensando, eu achei uma solução, pastor, ele disse. A minha solução é o seguinte, eu tenho um empregado aqui, ele chama Eliezer, gente boa, olha, meu companheiro aqui dessa jornada toda. Vamos fazer o seguinte, o senhor tem tão boa vontade, mas o negócio eu sei que às vezes até para o senhor é difícil, mas vamos pegar Eliezer, eu tenho ele como filho, e a gente faz esse projeto do senhor através desse dele. Aí Deus falou, não, peraí, não tente dar jeitinho nos planos de Deus, não tente mudar o projeto. E Deus disse, não, é de você e de sua esposa o projeto. E Deus então confirma o seu projeto através de Abraão e através da sua esposa. E ele então chama Abraão para sair fora. Nos versículos seguintes, agora deixa eu ver aqui qual é o versículo exato, versículo capítulo 15, e o verso 5, diz assim, então o levou fora, Deus pegou e falou assim, Abraão, vem cá, vamos lá fora. Possivelmente era à noite, né? Levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a sua descendência. Ou seja, dele, de Abraão, como as estrelas, será a sua descendência. Eu fico imaginando, naquela hora foi um... De novo, Senhor, agora eu acredito de novo, né? Foi um renovar, quando a fé de Abraão parecia esmorecer, se desanimasse, Deus vai lá e dá mais um chacoalhão. Peraí, não desanima não, chegou assim, mas o meu projeto não acabou com você, não é porque você tem ele, não, peraí, o meu projeto continua, creia. E Deus queria ali reforçar a fé daquele que seria conhecido como o pai da fé. Mas sabe, todos nós precisamos de uma recarga de fé, amém?
Todos nós, né, pastor? Pastores precisam disso? Eu preciso. De vez em quando, é bom a gente fiar na tomada de alguém, né? E falar assim, Senhor, eu preciso de mais fé. É preciso, às vezes, a gente ser recarregado. E aqui Deus estava indo lá para exercitar, para que novamente Abraão colocasse os olhos na confiança no Senhor. Bom, foi nesse contexto que esse versículo foi dito. E creu Abraão, e foi isso lhe imputado como justiça. Ou seja, ali, Abraão provou que ele não tinha apenas um sentimento de obediência, mas também alguém que tinha uma tamanha fé, confiança no Senhor. Naquele evento, lembra aquele que ele foi levar Isaac para sacrificar lá no Monte Moriá? Quando ele o fez, ele não apenas demonstrou a sua obediência, mas também, diz lá em Gênesis 22, 7 e 8, eu quero mostrar para você o que esse pai disse para o seu filho. E aqui nós vemos um pai mostrando para o filho como era ter fé. Eu fico imaginando que muitos pais falam tantas besteiras para os seus filhos, né? E esquecem de abrir o seu coração para ensinar a ter fé, a confiança no Senhor. Em Gênesis 22, versos 7 a 8, quando Abraão leva o seu filho Isaque para sacrificar, e Abraão não tinha dito para o filho que ele seria o sacrifício, diz lá em Gênesis 22, 7. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí vem a resposta de um homem de fé. Um pai de fé, no versículo 8, disse assim, e disse a Abraão, Deus proverá para si o quê? O cordeiro. Ou seja, ele não disse, olha filho, Deus vai matar você. Não, Deus proverá para si o cordeiro. Para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. É desse contexto, e lá no monte, que saiu a expressão que nós cantamos hoje, que foi Jeová Jiré, que é Deus proverá. Essa expressão, Deus proverá, Jeová Jiré, é extraída desse contexto de Abraão e Isaque indo para o sacrifício, em que Abraão ensina o seu filho o seguinte, Deus proverá, Deus proverá. Isso é um pai de confiança. E sabe, muitas vezes não é fácil um pai dizer para a sua família, Deus proverá quando as circunstâncias são difíceis. É fácil fazer isso? Pais, mães de famílias, quando as dificuldades surgem, e você dizer para o filhinho ou para a filhinha, aqueles que estão ao seu lado, Jeová Jiré. Irmãos, dizer isso muitas vezes engasga. Muitas vezes dizer isso, assumir isso pela fé, é difícil. Mas quando nós temos a nossa fé depositada no Senhor, nós somos capazes de dizer o que esse pai disse ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro, Jeová Jiré. A sua fé, a fé de Abraão nas promessas de que Deus faria dele uma grande nação, não tinham acabado. Eram tão impressionantes que ela foi ensinada e dita e mencionada mais tarde em Hebreus capítulo 11, verso 17 e 18. Veja aí, Hebreus 11, 17 e 18, já no primeiro século depois de Cristo, essas palavras foram escritas a respeito de Abraão. Hebreus 11, 17 e 18. Veja o que diz aqui. Aqui nós vemos o texto falando e revelando o que havia no coração de Abraão quando ele respondeu essas palavras. Veja aí, Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, o seu único filho, né? Verso 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ou seja, com que coração foi Abraão para aquele lugar do sacrifício? Deus mandou sacrificar, só que Deus tinha me dito que Isaac vai fazer uma grande nação. E agora? Vai fazer uma grande nação e eu tenho que sacrificar Isaac. E é de Isaac uma grande nação. Bom, ele não questionou Deus, certo? Ele disse, bom, Deus não mente. Deus vai cumprir o seu projeto. E então ele pensou assim, bom, então a fórmula é o seguinte, eu vou lá, cumpro, sacrifico, né? Passa a faquinha, tchac, 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 e aí Deus vai lá e ressuscita e faz o seu projeto. Ele pensou assim, bom, se Deus mandou, é isso que vai fazer. E ele foi, portanto, para o sacrifício, foi lá, colocou Isaac, levantou o cutelo e, sabe o que ele ia fazer? Ele ia abaixar o cutelo, ele ia sacrificar o seu filho, porque ele era obediente e ele acreditava que Deus faria, inclusive Isaac, ressuscitar. Chegou a um ponto em que quando levantou o cutelo, era tão séria a decisão dele, que precisou um anjo chegava, para homem, que isso, calma, é só até aí que Deus queria ir, não baixa essa mão na perna, segura. Talvez o anjo soube segurar a mão de Abraão para não matar, para sacrificar o seu filho. Mas Abraão havia nele a convicção de que Deus
cumpriria o seu propósito, apesar das dificuldades. Ele acreditava porque era um homem de fé, de dependência plena do Senhor. Foi isso que Deus viu no coração de Abraão. Um homem obediente, que nutria uma fé inabalável com o Senhor. Deus continua procurando homens e mulheres como Abraão, que confiem em Deus de todo o coração. A aliança de Deus com Abraão dependia não só de obediência, mas de fé. E a terceira e última palavra, embora o horário já foi, né? Mas se me permite mais uns minutinhos eu termino. A primeira foi obediência. A segunda, bom, já valeu a pena esperar até agora, já aprenderam essas duas palavras. A terceira e última palavra está em Gênesis capítulo 12, verso 2. Veja comigo Gênesis capítulo 12, verso 2. Diz lá: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse versículo, eu quero destacar a última expressão dele, a última palavra, bênção. E é essa palavra, a terceira e última palavra que Deus encontrou no coração de Abraão. Abraão era um homem obediente, e via nele obediência, fé, e que ele seria uma bênção. Antes de falar sobre ele, eu fico pensando, se Deus olhasse agora e fizesse um raio-x no seu coração e no meu, será que ele encontraria essas três palavras como obediência, fé e bênção? Abraão ouviu Deus dizer para ele que ele deveria ser uma bênção. Muitas vezes nós atentamos para as palavras que vêm a seguir, que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas aqui a questão maior e importante é o seguinte, dizendo que ele seria uma família, uma bênção, abençoaria o mundo, mas o importante é entender a fórmula que Deus estabeleceu. Diz aí no versículo, se você colocar de novo, Bruno, eu farei você uma grande bênção, por quê? Diz o texto lá, eu te farei uma grande bênção, porque eu quero que você seja uma bênção. É essa a fórmula. Ou seja, somente podemos ser uma bênção quando permitimos que Deus abençoe as nossas vidas. E por outro lado, invertido, quando somos abençoados por Deus, Deus espera, quando nos abençoamos, que sejamos a bênção. Então, não é de graça. Quando você e eu somos abençoados, Deus espera que você faça disso que recebeu o mesmo projeto para os demais. Tinha uma criança, aliás, quando eu era criança, eu já fui criança uma época, né? Tinha uma brincadeira, não sei se tem criança que brinca disso, né? Não sei se seus filhos já brincaram, mas isso é muito novo e seus filhos também. Mas tinha um negócio que era brincadeira de rela. Não sei se alguém brincou disso. Que era um negócio de brincadeira de moleque de rua, né? De rua, naquela época, 40, hoje eu tenho 53, de rua, sei lá, tinha uns 10. Também não era de rua no conceito hoje, né? Mas aquele negócio que se saía para a porta para fora, todo mundo brincava na rua, não tinha perigo, não tinha problema, né? Não tinha ninguém e tal. Os pais ficavam tranquilos, brincavam na rua sossegado. Quase nem tinha carro, então também não tinha problema, né? Bandido então não se falava. A gente brincava na rua, e uma das brincadeiras bobas, né, do meio do fim da noite, era brincar de rela. Rela, o negócio saía todo mundo correndo para um lado, um besta, que tinha o negócio de relar nos outros, né? E ele saía correndo e tinha que alcançar os outros, besta correndo, né? E naquele que ele encostava a mão, relou, ele tinha que ficar parado, estátua. E aí ele tinha que conseguir fazer isso com todos os demais trouxas, né? Brincadeira, eu não estou brincando porque eu brinquei muito disso. Eu era um desses trouxas aqui, né? Mas eu brincava tanto de bobeira, quanta coisa. É umas brincadeiras tão boas, mas corria a noite inteira, chegava em casa suado de novo, tinha que tomar outro banho. Era a brincadeira do tal do rela. Encostou, parou, aí tem que correr atrás dos outros, até achar todo mundo, enrolar, encostar. Mas essa história... É isso? Então, mudou isso, né? Mudou os nomes das brincadeiras. Eu achei que eles nem brincavam mais dessas coisas. Mas enfim, aí assim, negócio de tocar e ele tinha que parar também. Essa é uma brincadeira que eu estava lembrando disso e pensando. É mais ou menos o sentido. Deus abençoava Abraão e Abraão deveria abençoar o Alex. O Alex, sendo abençoado, deveria, por sua vez, abençoar o Ícaro. E assim, havia uma extensão do projeto de Deus em que essa bênção se multiplicasse como essa brincadeira do rela. Uma extensão dessa bênção. Deus, portanto, disse para Abraão que engrandeceria o seu nome, como de fato ocorreu, tornaria esse homem rico, poderoso, tornaria ele um homem cheio de bens, abençoaria ele extremamente. A sua família cresceria, ele tornaria uma grande nação, uma potência, como até hoje é. E através dela, qual era o projeto de Deus?
de que a nação de Israel, futuramente, se tornaria essa do Hela, que encostaria no mundo inteiro, para que, sendo ela abençoada, abençoasse o mundo. Pena que eles não cumpriram essa brincadeira, pena que eles não continuaram. Abraão deu sequência, os seus filhos também, mas com o tempo as gerações seguintes foram perdendo esse objetivo. E é claro que nós temos que entender que quando disse que abençoaria todas as demais nações, essa bênção maior viria com Cristo, porque Cristo veio justamente da nação de Israel, de onde viria a maior bênção que abençoaria o mundo inteiro através do Senhor Jesus. Infelizmente, a nação de Israel, anos depois, deixaria de ser essa bênção muitas vezes, e muitas vezes obedeceria e não seguiria o conselho e o exemplo do seu pai Abraão. Esqueceram a promessa de Deus e também perderam as bênçãos de Deus, até porque Deus sabe muito bem a quem confiar bênçãos. Como ocorre muitas vezes em tantos outros em nossos dias, que muitas vezes nós somos consumidos por um tal egoísmo e avareza, e aí nós deixamos de que essas bênçãos que recebemos sejam também transmitidas como bênçãos. Eu vejo, por exemplo, que tantas pessoas fecham suas carteiras com medo de que Deus possa fazer ele comovido a dar, sem entender que, na verdade, quem nos dá aquilo que está na carteira é o próprio Deus, né? E muitas pessoas pensam que segurando é o que vai resolver. E, na verdade, nós somos como um pequeno cano, né? Deus só põe mais lá em cima quando aqui embaixo abre a torneira. Quando nós travamos a torneira, Deus para de colocar água em cima. E alguns não entendem que esse é o projeto de Deus. Portanto, nos canos que nos tornamos mais fluidos das bênçãos de Deus, maiores serão as bênçãos do Senhor. E Abraão compreendeu isso, mas muitos depois deixaram, assim como muitos de hoje. Ou aqueles que fazem o mesmo com seus dons e talentos, como a parábola daquele que enterrou o talento, temendo o seu Senhor que viria, e perdeu de fazer dele um grande projeto. É preciso compreender que Deus quer usar não apenas as coisas que possuímos, mas Ele quer que você e eu nos tornemos bênçãos, como Ele disse para Abraão: seja tu uma bênção. Ele não disse, das suas coisas faça disso uma bênção. Ele queria que do coração de Abraão, brotasse bênçãos. E quando alguém tem esse coração, tudo que ele tem vai junto, amém? Porque é do coração que flui essas decisões. Não existe outro propósito em nossas vidas. Deus não criou você para ser um acumulador de bênçãos, sabe? Só recebe, recebe, recebe. Senhor, vem em mim, vem para mim, vem a mim o teu reino, seja feita a minha vontade. E assim muitas vezes nós oramos e queremos para mim, e nada para quem nós possamos fazer. Se você acha que não tem condições de ajudar alguém, certamente você está enganado. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 13, o texto inicial fala: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Mas essa última expressão quero destacar: mas servi-vos, o quê? Uns aos outros pelo amor. Essa expressão servir uns aos outros, essa expressão que se chama mutualidade, ou seja, um serve o outro. Eu sirvo o Alex e o Alex me serve. Se a gente for jantar junto, né, eu sirvo o prato dele e ele serve o meu prato. É nesse sentido, né? Lembra que você vai me pagar? Então, eu sirvo o seu prato. Brincadeira, Alex. Daqui a pouco ele vai achar que é verdade. E aí, aí a gente vai ter que fazer um negócio, vou ter que cortar você igual a vaca. Bem, o apóstolo Paulo demonstrava com esse versículo que a maior bênção que nós temos é servir uns aos outros. E aliás, não há coisa mais prazerosa de quando nós damos, como Jesus disse: mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. E quando nós estamos prontos a doar de nós, aí está a grande alegria. E seja disposto a ser uma bênção, para que alguém hoje seja abençoado por você. Deixe Deus dizer para você o que você pode fazer e como você pode ser usado. Abençoar outras pessoas inclui nossos bens materiais? Também, pode ser que sim. Pode ser que alguém ao nosso lado está passando dificuldades e é hora de estender a mão. Pode ser que alguém do nosso lado esteja aflito, um coração aflito, e é hora de que você que esteja perto, vai lá e console essa pessoa. Não é isso ser uma bênção? Ser uma bênção é se importar com aquelas que estão ao redor. Bem, nós temos que ser sensíveis e encorajar aqueles que estão desencorajados. Muitas vezes nós fechamos os olhos e não queremos ser bênçãos, porque estamos preocupados apenas em ter e em garantir a nossa própria bênção. Podemos ser bênçãos não somente em situações pontuais, mas Deus espera que você e eu
vivamos como uma bênção. Sejamos uma bênção permanente. Eu já vi pessoas que estão sempre cobrando de outros sejam abençoados. Sabe o que não? Eu preciso ser abençoado, me ajuda, me ajuda. Mas é aquelas pessoas que jamais se dispõem a ajudar. Então, como Deus pode fazer com um coração desse? Porque um dos critérios para Deus fazer uma aliança é que a pessoa esteja disposta a ser uma bênção. Senão, nem aliança Deus tem. Então, aqueles que toda hora querem ajuda, tem alguma coisa errada na relação dele com Deus. O canal está entupido, porque ele apenas quer receber, ao invés de sempre dizer, eu quero ser uma bênção. Deus quer usar e fazer uma aliança com você. Deus continua procurando homens e mulheres como Abraão, que se disponham a serem bênçãos onde estiverem. A aliança de Deus com Abraão dependia de sua disposição em ser uma bênção, como ele foi. Concluindo, antes de firmar a aliança com Abraão, Deus olhou no seu coração e viu nele que ele tinha obediência, fé e a disposição de ser uma bênção. E então, naquele dia, do texto que lemos inicialmente, foi o dia em que Deus sacramentou a aliança que faria com Abraão. E esse momento, certamente, é um dos momentos mais impressionantes da palavra do Senhor. Lembra que eu disse sobre o sacrifício dos animais? O texto que nós lemos inicialmente, não sei se você percebeu, Deus mandou Abraão ir lá ver as estrelas, e depois falou para ele, vai lá e separa 3 animais, corte os 3, coloque os 3 ali, e mandou Abraão ficar ali por perto. E depois, no amanhecer do dia, Deus falou assim, Abraão, apenas olhe. E diz o texto que uma coluna de fumaça e uma coluna ou tocha de fogo passou pelo meio das partes. O que Deus quis ensinar com isso? Deus disse o seguinte para ele, esse sou eu passando. Essa coluna de fumaça, essa tocha de fogo, sou eu passando pelas partes. Mas por que Deus passou sozinho? Não era Deus e Abraão de mãozinha dada? Não. Sabe por quê? Porque o que Deus estava prometendo para Abraão e fazer era incondicional. Independia da resposta de Abraão. Deus, ao passar por essas metades, estava dizendo, Abraão, eu não sei se você vai ser obediente, ter fé e ser uma bênção o tempo todo, mas aqui estou eu. E passou pelo meio, e dizendo assim, no meu nome eu farei. Em meu nome eu te abençoarei. Em meu nome eu farei de você uma grande nação. Em meu nome eu farei de vocês uma grande bênção. Não dependeu de Abraão passar pelo meio. Era certamente um pacto incondicional. E sabe, Abraão teve uma das experiências mais impressionantes da história da humanidade. Ele viu Deus numa forma de fumaça e fogo, passando em frente aos seus olhos e selando um acordo no meio de sacrifício de animais que perpetuaria por toda a humanidade. Hoje, quase 4.000 anos depois, Deus continua cumprindo a promessa com a nação de Israel. Tentaram liquidar com essa nação diversas vezes. Conseguiram? Sabe quem vai conseguir? Nunca. Sabe por quê? Deus passou e cumpriu a sua promessa, assim como Ele cumpre para sempre os seus compromissos com o seu povo. Irmão, muitas vezes nós desconfiamos de tudo. Desconfiamos de homens, de governos, de pessoas. E de fato, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. Mas precioso é aquele que aprende a confiar no Senhor, como fez Abraão. Abraão naquele dia resolveu olhar para o Senhor. E que Deus possa ver no seu coração e no meu coração as mesmas palavras aqui. Obediência, fé e bênção. Porque Deus está procurando homens e mulheres hoje aqui para fazer com você e comigo uma aliança como a aliança de Deus com Abraão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela atenção desse povo aqui, que tão generosamente prestou atenção esse tempo todo. Obrigado a Deus, apesar do tempo que percorreu. Obrigado pela paciência e tolerância. Mas acima de tudo, Deus, obrigado pela tua palavra e teu ensinamento. Que essa tua palavra possa falar aos nossos corações, despertar-nos para o teu interesse em nós. É o Senhor mostrando que se interessa por mim, por cada um aqui. E o teu interesse foi como aquele com Abraão. Deus não fez com outros naqueles dias e aos arredores, porque não viu neles o que viu em Abraão. A disposição em obediência, fé e bênção. Mas certamente, ó Deus, o Senhor poderá encontrar aqui homens e mulheres com corações assim.
E certamente aqui há aqueles que o Senhor tem interesse de fazer aliança de relacionamento. O Senhor quer continuar passando pelo meio dos lares. O Senhor quer continuar passando pelo meio de nossos negócios. O Senhor quer continuar passando pelo meio dos casamentos. O Senhor quer continuar passando pelo meio das nossas vidas, dos nossos pensamentos. O Senhor quer fazer-se presente e se relacionar conosco. Nessa noite, ó Deus, que o nosso coração, o coração de cada um aqui, seja pronto a responder como Abraão. E com o Senhor, estejamos prontos e disponíveis para uma grande aliança. Abençoa o teu povo. Te entregamos às tuas mãos essa mensagem, os nossos corações, e que o Senhor faça de nós desafiados ao teu compromisso. Obrigado e te oramos e agradecemos em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados, eu quero incluir essa oração você. Aí no seu lugar de olhos fechados, se você quer que eu ore por você também, sem citar o seu nome, levante a sua mão. Pastor, ore por mim. Amém. 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 Pode abaixar. Amém. 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 Pode abaixar. Mais alguém? Amém. Pode abaixar. Ore por mim, pastor. Amém. Senhor, essas mãos levantadas, incluindo a minha, demonstram a disposição de queremos uma aliança real com o Senhor. Desafia-nos a essa atitude de obediência, fé e disposição de sermos bênçãos. Faça de nós, ó Deus, esse povo que vai ser bênção àqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, revele Cristo em nós. Revele o teu amor através de nós. Abençoa-nos e transforma-nos. E eu peço por todas essas mãos levantadas, que o Senhor conhece o que há por detrás. Revela o que há nesses corações e cele a tua aliança, a tua bênção sobre o teu povo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Agradecemos então ao pastor Antônio por essa mensagem aos nossos corações. Claro, primeiramente a Deus. Vamos então nos colocar em pé neste momento. Vamos partir para o encerramento do nosso culto. E esse cântico, que é um cântico muito bonito, que fala aos nossos corações, mas fala também uma grande verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue, e quando Ele fez isso, Ele estava pensando em mim, e Ele estava pensando em cada um de nós aqui presentes. Então vamos entoar este último cântico. Eu sei que foi pago um alto preço para
Lembrando principalmente aí das nossas programações regulares, estamos aqui todos os domingos em Escola Bíblica Dominical pela manhã a partir das 9h30 e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus a partir das 19h. Lembrando que dia 1º de dezembro, próximo domingo, né, nós teremos a Ceia do Senhor. Então venham, participem, né, da Ceia do Senhor, que vai ser por ocasião do culto de louvor ao nosso Deus. Lembrando também do culto de ação de graças que nós teremos também dia 1º de dezembro, a partir das 19h. E logo após esse culto, como essa igreja gosta muito de comer, né, nós teremos então um momento de comunhão aí com um lanche. Então aqueles que puderem trazer, né, um prato de salgado, doce e também refrigerante, lembrando sempre, né, dos nossos convidados, da visita, né, tragam também. Lembrando também desse evento que nós teremos aqui na igreja, será no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, o jantar de confraternização, né, de final de ano. Então, dia 13 de dezembro, sexta-feira. Mais informações nós falaremos, né, no decorrer da semana. No grupo também do WhatsApp, nós informaremos sobre esse jantar de confraternização de final de ano. Lembrando também do batismo que nós teremos, evento esse importantíssimo, né? Mais pessoas agregando ao corpo aqui da igreja, ao corpo de Cristo. Então também venham, participem, né, do batismo que nós teremos aqui no dia 15 de dezembro, domingo à noite, às 19h. E se tiver mais interessados, espero que tenha, né, Pastor Tomé? Fala aqui com o Pastor Tomé, que está aqui à frente, para também se tornar aí membro da nossa igreja e ser batizado. E também a assembleia que nós teremos no dia 15 de dezembro, para a apresentação, inclusive, dos candidatos ao batismo. Também está aí o nosso convite, né, que está sendo preparado aí para nós distribuirmos aí pelo bairro, sobre a dramatização, né, e a apresentação musical que nós teremos. A apresentação musical vai ser no dia 21, um sábado, às 19h, e a dramatização de Natal no dia 22, no domingo, às 19h. Já vai ser, né, já estamos nos preparando para ser lá no novo endereço, na Rua Batalhão Borba Gato, número 77. A Raquel também tem um aviso, certo, Raquel? Pode falar. Vem aqui, vem aqui. Agora é sempre no microfone. Boa noite. É sobre o Ministério de Diaconia, né? A gente continua arrecadando os lacres e a gente vai voltar a arrecadar agora uns alimentos para a cesta, para algumas famílias que estão precisando. E aí eu convido os irmãos que puderem, aquela mesma coisa, quando forem no mercado, dá para comprar 1 quilo a mais de algum alimento, traga. E aí eu também queria incentivar os irmãos a lembrarem com carinho, porque esse período de final de ano é um período que a gente gosta de comer uma coisa diferente, né, uma coisa mais gostosa e tal, para engordar. E aí lembrem de trazer, se puderem, claro, né, trazer algo diferente, porque realmente são famílias que precisam, muitas vezes tem crianças, né? A gente sabe que criança gosta de comer, né? Uma bobeirinha de vez em quando. Então, se puderem ajudar, a caixa vai estar, já está ali no corredor. Tragam aí durante os cultos. Só isso. E fazer conforme a última palavra, que era a mensagem, bênção, né? Sermos bênção na vida de outras pessoas. Está aí a forma de nós demonstrarmos isso. Mais algum aviso, Pastor Tomé, Pastor Antônio?
aproveita, pastor, vem aqui à frente. E vamos encerrar com oração e também a bênção pelo pastor. Querido Deus, muito obrigado pela mensagem que ouvimos, pela lição que aprendemos com respeito à vida e experiência de Abrão, ao teu projeto definido na vida de Abrão, e hoje podemos usufruir de uma decisão, de uma obediência e de uma fé nesse Deus tão maravilhoso. Amém. E por meio da descendência de Abrão, nós nos encontramos com a figura de Jesus, aquele que um dia morreu na cruz em nosso lugar. E nós desfrutamos hoje desta bênção salvadora. E por isso, somos infinitamente gratos ao Senhor por isso. E se alguém nesta noite não tiver ainda a grandeza desta bênção, que haja uma decisão, uma posição desta pessoa nesta noite. Amém. Em analisar e ver o amor de Deus provado na cruz do Calvário para mudar, transformar uma vida. Amém. E certamente este milagre do Senhor é estendido a todas as pessoas. E nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, o amor perfeito e a comunhão gloriosa do Espírito Santo esteja conosco nesta noite e daqui para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Deus os abençoe. Podem se assentar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, É o original. vocês aguentam. Muito alto. Cadê o falsete? Mede o falsete aí. Cadê? Cadê o transposo aqui? Um monte de ratinha aí. Cadê ratinha? Oi. Pra mim safar, eu não conheço a música, tá? Baixei 2 tons, vê aí.
trocar de DVD.